Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, em que podemos estudar e aprofundar um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 73, Oração do Progresso. Quem tiver o livro, seja em casa, seja aqui presente, quiser acompanhar a oração, fique à vontade. Caso contrário, podemos assumir a posição de oração, fechar os olhos para elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ainda mais para junto de Deus. Vamos lá então? Lembrando que meu livro é 37ª Impressão e a oração consta na página 73. Oração do Progresso. Existe no universo uma sabedoria misteriosa e maravilhosa, e o homem é o ser que aloja dentro de si essa sabedoria maravilhosa. Esta nos impele ininterruptamente de dentro a expressar conteúdo cada vez mais elevado. Quando conseguimos concretizar perfeitamente esse impulso interno de progresso infinito, podemos sentir a alegria e a razão de viver. Quando a nossa vida não consegue corresponder a essa solicitação interna, sentimos inquietação, tédio ou desânimo e entramos no estado de depressão, no qual não encontramos a razão de viver. No ser humano, existem 5 desejos profundos que nascem no âmago da vida: viver, amar, ser amado, ser reconhecido e ser útil. No desejo de viver está incluído o desejo de progredir. A vida detesta permanecer sempre no mesmo nível. A vida, quando para de progredir, não apenas estagna, ela regride. Para vivermos plenamente, precisamos progredir todos os dias. Quando há desenvolvimento e progresso, a vida sente a alegria de viver. Por isso, doravante, não estagnaremos um dia sequer. Avançaremos sem interrupção, nem que seja apenas um passo por dia, ou na sabedoria, ou no amor, ou no trabalho. Leremos sem falta pelo menos algumas páginas por dia dos livros que contêm a verdade. Amaremos infalivelmente, de alguma forma, as pessoas e os seres vivos. Efetuaremos com amor algum trabalho útil ao próximo. Renovo hoje esta resolução e daqui por diante cumpri-la-ei sem abandoná-la jamais. Faça agora essa promessa diante de Deus. Amo sempre alguém ou alguma coisa. Amo a Deus, amo a pátria, amo a sociedade, amo a humanidade, amo os colegas de trabalho, amo os meus familiares e amo todas as pessoas que se aproximam de mim. Amo inclusive os que defendem ideias contrárias e procuro iluminá-los. Estou consciente de que amar não é satisfazer apenas os instintos carnais, mas algo espiritual e mais elevado. O verdadeiro amor é o sentimento de unidade, é o desejo de alegrar-me com a alegria do próximo, de condoer-me com o sofrimento alheio, de suprimir as tristezas e os sofrimentos de todas as pessoas e de lhes proporcionar alegria. Não é um simples desejo, é a prática desse desejo. O verdadeiro amor não deve ser como a corneta que soa alto, sendo oca por dentro. Ele deve ser ação para proporcionar alegria e felicidade a maior número de pessoas, eliminando-lhes a tristeza e o sofrimento. Tomo a resolução de praticá-la de hoje em diante. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa verdade e me permitiu tomar esta decisão. E rogo que me conceda uma grande provisão de força para pôr em prática esta resolução. Ó Deus, rogo-vos que me concedeis uma grande força. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que mostra o quanto que a oração, o amor, tem que ser vivenciado em prática para que o progresso da vida seja sempre constante. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer a presença de todos aqui. A você de casa também, meu muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho nos canais do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. É uma grande alegria para mim, uma grande honra poder estar mais uma noite, mais uma segunda-feira juntos aqui, eu da Regional DF Brasília no Templo, que fica na 403/404 Sul, e você aí, seja em Brasília, seja fora de Brasília, meu muito obrigado, receba meu abraço. Quem também está fora do Brasil, no Japão, Estados Unidos, Canadá, meu muito obrigado. Países aqui da América do Sul, Europa, África, recebam com muito carinho, muito amor, meu abraço.
agradeço e reverencio a alma de cada um de vocês, que possamos juntos, cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira e levar uma vida muito mais radiosa e feliz. E hoje vamos falar de um tema muito legal, muito especial, como todos, né? Lembrando que não é a nossa intenção esgotar o tema, mas nós vamos falar exatamente do acúmulo de boas ações, algo que é sempre pregado, algo que é sempre trabalhado, mas que muitas vezes fica um pouco vago quando a gente fala temos que acumular boas ações. Então nós vamos tentar delimitar um pouquinho mais essa questão do acúmulo de boas ações e maneiras práticas para que nós possamos realizar isso de forma muito mais consciente. E para essa missão eu vou utilizar 2 livros. O primeiro é o livro A Verdade da Vida, volume 3, que é a coleção principal da Seichonoye, uma das coleções principais, composta de 40 volumes. É um tratado de filosofia, espiritualidade, ciência, tem muita coisa, muitas abordagens maravilhosas. Então, você vê, são 40 volumes, então você vê que é muito conteúdo, é muita coisa. E eu vou usar o volume 3, que é exatamente o volume que fala Luz e Vida, parte 1. E a oração que nós acabamos de fazer, que é a oração do livro Sutra Sagrada Verdade Orações, a oração do progresso, que consta na página 73. Então eu vou utilizar esses 2 livros hoje para nós trabalharmos um pouquinho esse assunto. Volto a bater na tecla. Nós não vamos esgotar tudo o que se tem para falar de acúmulo de boas ações. Por quê? Você tem inúmeras maneiras de abordar o tema, você tem inúmeras formas de se chegar ou enxergar a importância do acúmulo de boas ações. Eu vou trabalhar numa das linhas para que nós possamos compreender e assim a gente tenha um maior progresso, que a gente consiga levar uma vida de maior manifestações de atos de amor. Ok, gente? Para que a gente possa entender o acúmulo de boas ações, eu primeiro preciso fazer uma explicação bem rápida e bem sucinta sobre o funcionamento da mente e da manifestação. Lembrando, o foco nosso aqui é ver a importância do acúmulo de boas ações. Mas, para que a gente possa entender, a gente precisa compreender um pouco mais o formato, a formatação da vida. Todos os movimentos, eles trabalham a ideia, movimentos que eu digo, filosóficos, religiosos, eles trabalham a ideia das boas ações. Então, todo mundo entra numa religião que prega a vida, todo mundo entra e o pessoal fala, você tem que fazer boas ações. Por que que você tem que fazer boas ações? Cada linha religiosa vai dar uma explicação. Ora, você tem que ter boas ações porque você vai agradar a Deus, se você agradar a Deus, você vai ganhar o céu. Se você ganhar o céu, você vai ser feliz. Tem outros lugares que falam, não, você tem que ter boas ações, porque a roda kármica vai girar, e se você não tiver acumulado boas ações, você não colherá os bons frutos daquilo que você fez. E as pessoas muitas vezes colocam a ideia de praticar boas ações com a ideia de dogma. Isso é um dogma, isso é algo certo, isso é algo fechado. Na Seichonoye, nós abrimos essa visão e tentamos explicar de uma forma mais lógica, não que as outras não sejam, mas de uma forma mais tranquila, que você não tem que falar assim, ó, é assim e acabou. É simplesmente para que nós possamos compreender como é que funciona. Então, o que acontece? Dentro da vida, a manifestação, ela acontece de forma lógica e coerente. O primeiro erro das pessoas, e eu digo de todas as pessoas, incluindo aquelas que pregam religião, é exatamente acreditar a ideia de que o mundo é caótico. A ideia de que o mundo é caótico, inclusive, é defendido dentro do próprio meio científico, em que as pessoas trabalham. Não, é dentro do caos que você tem a ordem. Então é bem comum a gente trabalhar a ideia de que há caos. E as pessoas acreditam nisso, trazendo para a seara religiosa. Então as pessoas estão no caos, e algumas têm sorte e outras não. Algumas pessoas têm sucesso e outras não. E nunca se sabe qual é o verdadeiro vetor, ou o que está por detrás. Por quê? Porque enxergam as pessoas no microcosmo e a partir do microcosmos elas tentam definir como funciona toda a ordem das coisas. Então vamos lá. Quando a gente vai desde o mundo subatômico até o mundo astronômico, nós conseguimos observar que tudo segue leis.
não há bagunça. Você não tem associação molecular em desordem. Porque se houvesse desordem, você não teria formação de materiais, você não teria formação de elementos. Então, por exemplo, nós conseguimos tomar a água, como nesse copo aqui, porque as moléculas de hidrogênio se unem de forma sábia, de forma organizada com as moléculas de oxigênio, com os átomos de oxigênio. Os átomos de hidrogênio juntam-se com os átomos de oxigênio e formam moléculas. Se não houvesse essa ordem, se não houvesse essa sabedoria, a gente não teria água. A gente não teria água em forma, seja ela sólida, líquida ou gasosa. Sem isso, a vida como nós conhecemos no planeta não seria possível. Então, olha só que interessante. Na ordem molecular, na ordem dos átomos, há uma sabedoria. E essa sabedoria funciona por afinidade. Os átomos são estruturados de tal forma que eles geram afinidade para que uns se aproximem e se liguem a outros. Então, tem aqueles átomos que são mais afins de outros e eles vão numa sabedoria organizando e nós vamos tendo elementos diferentes, que é aquilo que a gente estuda na tabela periódica. Então, o que eu quero falar com isso? De que há uma ordem. E essa ordem, ela continua. Ela vai do micro ao macro. Quando a gente fala do micro, todo mundo concorda. Não, é verdade. Eu vejo os elementos, eu vejo que as coisas acontecem, a física e a química conseguem me explicar isso daí, eu vejo ordem. Agora, quando a gente chega no elemento mais macro, como o ser humano ou a vida, a gente começa a falar assim, não é assim que funciona. É meio que na sorte, é no caos. Dentro desse caos, nós vamos formando pensamentos filosóficos religiosos. E o pensamento filosófico religioso, que muitas vezes fica impregnado, é de que o mundo ele é regido por uma aleatoriedade. Ou seja, tudo é meio que na bagunça. E as pessoas começam a praticar religião ou praticar as coisas na ideia de barganha. Então, por quê? Eu vou fazer alguma coisa para que dentro da aleatoriedade me venha dada uma certeza. E qual é uma dessas ideias? O céu. Então, eu vou fazer alguma coisa de bom porque dentro da aleatoriedade alguém vai me dar o céu. E quem é que vai me dar o céu? Deus. Então, Deus se torna um ente que vai me dar o céu, que é o paraíso, dentro da aleatoriedade. E aí você consegue construir a ideia de que eu vou ter o céu, mesmo que eu não mereça. Não importa o que eu estou fazendo, eu posso ser o maior canalha do mundo. Se Deus quiser, Ele me dá o céu, porque o mundo é caótico. E as pessoas trabalham o conceito de sorte, o conceito de bênção. Ai, fulano é abençoado, eu não sou. Fulano tem sorte, eu não tenho. Já ouviram isso? A pessoa trabalha, ela se esforça, ela conquista, aí todos os méritos dela são desfeitos porque coloca no critério sorte, porque ela conseguiu, eu não. Ah, mas tem pessoas que nasceram ricas, tem pessoas que nasceram abastadas, tem pessoas que nasceram bonitas. Mesmo nesses critérios, se a gente for jogar na aleatoriedade, você vai falar, a vida não é justa. Daí que vem o argumento de que a vida não é justa. Por quê? Porque acredita que é aleatório, que é caótico. Se você for parar para pensar, por que acontece de algumas pessoas nascerem em condições melhores do que outras? É um ponto a se pensar filosoficamente. Porque se você pensar na aleatoriedade, se você pensar no caos, qual é a conclusão que você chega? Deus não é justo. O que nasceu bonito vai falar, não, tá tudo certo. E o que nasceu feio? Nasceu feio, pobre, azarado. Nasceu tudo avacalhado, cara. Ainda torce para um time que não ganha nada. Então, assim, nasceu sem chance nenhuma. Aí você vai falar, caraca, o que Deus quis com ele? Tipo, Deus está na linha de produção, para a máquina, esse daí detona. Esse daí detona. Pode continuar a produção. Mediano, baixa qualidade. Vamos fazer agora em 99. Aí faz a turma de 99. Agora sobe um pouquinho o nível, vamos fazer uma galera mais bonita, vamos fazer uma galera mais chique, uma galera mais próxima. Agora vamos voltar para a galera ruim. Então você vai pensando assim, qual é a ideia que a gente vai gerando? Que Deus é alguém, ou Deus é algo injusto, porque faz para uns e não faz para os outros. Dentro desse pensamento, as pessoas que acreditam na aleatoriedade, elas começam a tentar fazer o que com Deus? Barganhar.
Então aí que vem uma visão de que se eu gritar, de que se eu implorar, de que se eu fizer um acordo com Deus, eu vou ganhar algo que talvez eu nem mereça, mas eu vou ganhar. Então esse é um pensamento comum e é muito em voga. Nós aqui do Brasil, que nós temos uma cultura cristã, a gente vê muito em voga. Então as pessoas, elas começam a fazer ações ou elas começam a ter mentalidades voltadas totalmente à barganha, ao pedir e ao acreditar na intervenção em algo que é caótico. Algo que é caótico. Por dois motivos que as pessoas acreditam no caos. Primeiro, elas não entendem como se forma a vida. Então, primeiro é porque não entende. Não entende. Segundo ponto é que, além de não entender, as pessoas, elas não estão dispostas a entender ou assumir responsabilidades. E esse que é o grande problema. É aqui que normalmente quando eu falo as pessoas querem me bater. As pessoas ficam revoltadas comigo na hora que eu vou falar. Porque a minha missão é trazer conhecimentos, é trazer realmente ações que permitam as pessoas a transformar as suas vidas. Eu não venho oferecer dentro do caos uma salvação passiva. Olha, gente, é só vocês irem aqui na palestra, assistir a palestra, que vai todo mundo para o céu. Não é assim que a Seichonoye funciona. Até porque, se fosse assim, não precisava nem de Seichonoye. O que não falta é movimento que faz isso. O que a gente precisa é exatamente criar consciência e maturidade espiritual para entender o processo. O primeiro é o seguinte, quando você entende o processo, você começa a assumir responsabilidades. E assumir responsabilidades é o que liberta as pessoas. Por que é o que liberta as pessoas? Porque você começa a entender que o mundo não é aleatório, que o mundo ele tem ordem e você faz parte do processo de manifestação dessa ordem. Em resumo, o que eu quero dizer? Que o pensamento filosófico religioso, quando coloca Deus realmente no seu lugar, você começa a entender a forma como a vida é projetada. E quando você entende que a forma como a vida é projetada, você compreende o seu real papel e a força que você tem nisso. Então vamos lá. Aqui eu expliquei a bagunça. Agora vamos explicar a ordem. Ah, preletor, quer dizer que você está falando que os outros ensinamentos, eles estão tudo errado? Não. Eu estou falando que você tem maneiras de enxergar a vida. Ora, se eu acredito que Deus criou um mundo todo errado, qual é o pensamento que eu vou ter em relação a Deus? Que Deus também faz escolhas e gera regras erradas. É por isso que hoje em dia você tem muitas pessoas que têm religião, mas não têm religiosidade nenhuma. Olha que interessante. A pessoa tem religião, mas não tem religiosidade. Por quê? Religião também pode ser um movimento de pressão, massacre e destruição. Se você se tornar radical em qualquer movimento que parte do pressuposto que está certo, você corta e você massacra quem está ao seu redor. Se você entrar no movimento e achar que aquilo que você está é a única coisa boa que existe na face da Terra, é aí que está o perigo. E a religião, às vezes, tem esse papel. Quantas famílias, às vezes, elas são destruídas quando um membro entra em determinada linha religiosa e se torna radical. O que é o radical? É aquele que não consegue enxergar o ensinamento em todos os atos. Na Seichonoye, a gente fala assim, tudo tem o seu ensinamento. Tudo tem o seu aprendizado. Então, até aquilo que é diferente a nós, ou que fala completamente contrário a nós, é algo que a gente precisa entender, compreender. Então, é o que o professor Masaharu Taniguchi falou na oração, quando a gente começou. Aquelas pessoas que pensam contrárias a mim, nós enviamos luz e não treva. Por isso que o ódio, ele não consegue andar bem com o ensinamento da Seichonoye. Quem pratica o ensinamento da Seichonoye é uma pessoa que ela tem que estar avessa, ela tem que estar contrária ao ódio. A pessoa está pregando a verdade e odiando, ela está sendo incoerente. É por tal motivo que os movimentos religiosos, quando vêm com ódio e vêm com o radicalismo, eles se tornam totalmente contrários àquilo que o próprio líder pregou. Não é à toa que a gente está vendo hoje em dia tanta briga. É interessante que, se a gente for analisar, o movimento religioso é algo fantástico, gente. É algo que surgiu na face da Terra para ajudar. Mas quantas guerras a gente não tem por questões religiosas? Não era para ter guerra. Religião não era para estar guerreando, mas por que guerreia? Por que vai para as armas? Pela incompreensão, pelo fanatismo
e pelo radicalismo. A pessoa simplesmente fala, eu que estou certo, está todo mundo errado, então vamos todo mundo se esbofetear. Engraçado que nenhuma das grandes religiões prega isso, viu? Nenhuma delas pregam a guerra, pregam o ódio, pregam a raiva. Quem prega isso é a distorção que algumas pessoas fazem. Se a gente for estudar as distorções que ocorrem, e um ponto interessante é que quando a gente fala em radicalismo, muitas pessoas vão pensar logo no islamismo. Pensa logo lá no Oriente, e fala assim, não, é o islamismo que são os radicais, são os homens bombas. Mas se a gente for olhar, os primeiros fundamentalistas a levantarem a bandeira não foram islâmicos, foram cristãos. A ideia fundamentalista é uma ideia cristã. Aí você fala isso, o pessoal dá um pulo, que absurdo, herege, vamos queimar, vamos matar. Aí você fala, é isso que eu estou falando, velho. É para não ter ódio, é para vocês entenderem, é para que as pessoas possam compreender. É por isso que estudar a história às vezes machuca, porque vem algumas coisas, vem umas compreensões que a gente precisa entender. Vamos lá. O que a Seichono ensina? A Seichono ensina que o universo tem ordem, porque Deus é sabedoria. Então você falar em Deus e você falar em sabedoria é a mesma coisa. Você falar em Deus, você falar em sabedoria é a mesma coisa, porque Deus é sabedoria. Então é uma coisa só. Muito obrigado, Hideki. Então você falar em Deus e sabedoria é a mesma coisa. Da mesma maneira que você falar Deus e amor, é a mesma coisa. Deus é sabedoria, Deus é amor. Então o universo tem ordem. Primeiro ponto que a gente precisa compreender. Ora, se o universo tem ordem, tudo que tem manifestação segue uma ordem. A vida fenomênica é uma vida manifestada, ela segue ordem. Tudo também que é não manifestado também segue ordem. Mas como eu estou querendo falar do mundo fenomênico, então nós vamos levar para essa questão. Tudo que tem manifestação tem ordem. Ou seja, o mundo em que nós vivemos é um mundo de ordem. Você fala um negócio desse, a pessoa fala, mas como é que tem ordem? Olha o que está ao redor. Olha o que está acontecendo. Você só precisa ir para um lugar, você vai ver um verdadeiro caos. Mas o que acontece? Como o mundo da manifestação ele tem ordem, essa ordem ela obedece uma determinada regra. Qual é a regra que o mundo da manifestação observa? É a regra da vibração. É a regra da vibração. Manifesta-se aquilo que está em consonância com a vibração. Olha que interessante. Manifesta-se aquilo que está semelhante, aquilo que está em harmonia com a vibração. Tudo é composto de vibração. Tudo. Inclusive o homem. Quem é o responsável pelo acúmulo das vibrações dentro do homem? Na Seichonoe a gente dá um nome a todo esse complexo que é o responsável pela manifestação da vibração de mente. Então, dentro do homem, é a mente que está ocasionando a sua vibração. E é na sua mente que vai estar a vibração e é na sua mente que vai ressoar aquilo que está dentro de você. Para dizer mais preciso, da mesma maneira que o átomo de hidrogênio sabe encontrar o átomo de oxigênio e se juntarem, a sua mente... Deixa eu escrever aqui, ó. A sua mente, ela vai saber, pela vibração que você ostenta, quais são os fatos que vão vir até você. Então, por isso que na Seichonen nós ensinamos, semelhante atrai semelhante. Aí que vem o primeiro ponto. Aprendemos o conhecimento, lembra? As pessoas não conhecem. Aqui agora nós aprendemos. Opa! Semelhante atrai semelhante. Tudo que está na minha mente é atraído, ou eu atraio tudo ao meu redor, aquilo que está dentro da minha mente. Vem o segundo ponto que é o mais difícil, que é onde todo mundo quer me bater. A questão da responsabilidade. Quando eu falo isso, eu estou arrancando você da posição de vítima. Quando arranca a pessoa da posição de vítima, quem não quer sair da posição de vítima sofre e parte normalmente a contestar esse tipo de afirmação. Por quê? Não. Quer dizer que eu sou responsável por todos os meus sofrimentos? Sim. Isso dói. Isso machuca. Eu, quando eu estava sofrendo, quando eu estava vivendo, assim, momentos muito difíceis na minha vida, isso aqui doía pra caramba em mim. Mas eu sabia que era verdade. Então você começa a ter que exercer
duas posturas que são muito difíceis. Muito difíceis. É uma postura de reflexão. Deixa eu botar aqui. Quando você entende isso aqui, gera duas posturas. Reflexão. E a segunda, que é dificílima. Humildade. As pessoas, elas sofrem muitas vezes na vida porque elas são incapazes de refletir e ter posturas humildes. Nós criamos sistemas de defesa em relação aos fatos que ocorrem, e o primeiro sistema de defesa que a gente cria é a arrogância. É normal, é natural, todo mundo passa por esse processo. A pessoa fala, não, eu não sou arrogante, eu sou totalmente humilde, já não está sendo humilde. Então o que acontece? É uma questão de todo mundo, só que uns têm uma arrogância que transborda, que chega àquele ponto de falar, eu só errei uma vez na minha vida, o dia que eu achei que eu estava errado. E tem outras que elas conseguem ir trabalhando essa arrogância de tal forma que vai se tornando algo que manifesta-se horas, mas outras horas vai sendo controlado. E isso é uma reflexão que a gente faz para o exercício da humildade. Por que a vida bate na gente? Olha que interessante. Isso tudo que nós estamos falando é para chegar num determinado ponto. Por que nós apanhamos da vida? Você tem dois caminhos. Ou porque Deus quer, ou porque tem alguém que quer o seu mal, aí eles botam toda a culpa no capeta, no demônio e tudo mais. Ou porque Deus quer, ou porque o demônio está tentando, ou porque você está fazendo besteira. Adivinha qual que a gente escolhe? É difícil você assumir que é você que é o culpado. É sempre mais fácil botar a culpa nos outros. Eu nasci meio zoado, eu vim fraco das feições. A culpa é de quem? Dos meus pais, que não capricharam na hora de fazer. E dá para escolher quando faz? Dá para a gente falar, vou caprichar. Não dá. Não, eu não consigo isso porque fulano me abandonou. Será que fulano te abandonou assim porque você foi realmente um santo, uma santa, uma pessoa fantástica? É muito interessante. Quando a gente está conversando com casais, é a coisa mais engraçada. As pessoas vêm falar assim, meu marido, minha esposa é o demônio na face da terra. Aí eu falo, caramba, tanta gente ser casado, você escolheu logo o demônio? Aí a pessoa fala, não, quando casei não era assim. Foi ficando com o tempo. Aí a pergunta é, será que você também com o tempo não foi ficando horroroso, horrorosa? E não percebeu? Porque é muito fácil olhar os defeitos dos outros. Difícil olhar os nossos defeitos. Olha que coisa interessante. É uma invenção humana bem fácil, bem comum e de uma utilidade eficiente. Como é que você sabe que você está saindo combinando, que você está saindo arrumado, que você está saindo bonito para a rua? Você se olha no espelho. Se alguém não falou e está em dúvida, recomendo comprar um. É muito útil usar espelho em casa, viu, gente? O que acontece? Você olha no espelho e você vê se está tudo ok. Não é assim? É, gente. Qualquer coisa, gente, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, gente, na hora de sair de casa. Então, você chega na frente do espelho e você vai ver se está combinando, se está tudo ok, se a maquiagem ficou boa, se se a gravata não está para um lado, se a gravata está certa, se não está tudo avacalhado. Você se olha no espelho. Como é que a vida traz esse espelho para a gente? Os fatos que estão ao nosso redor. São os fatos que estão ao nosso redor que são espelhos da nossa mente. Qual é o problema? Nós nos fechamos e achamos que não, nós estamos ok. As pessoas ao redor é que são as ruins. Eu tenho conhecidos que é a pessoa mais fantástica do mundo. Toda a humanidade que está errada, só ela que está certa. Por quê? Porque ela se acha tão, que é todo mundo que está errado. Isso não traz o progresso, isso não traz o crescimento. Então, quando nós entendemos que é dentro da nossa mente que estão as vibrações e que o mundo é nosso reflexo, vem a responsabilidade. É fácil? Não, não é. Não é. Minha missão aqui não é enganar, minha missão aqui não é trazer mundo de flores, é trazer a real. Não é fácil, mas é necessário. E é muito possível você começar a enxergar isso. Na hora que você começa a enxergar, você leva ao mundo de reflexão e você começa a exercer humildade. Humildade do quê? De entender que você precisa trabalhar a sua mente. Porque quando você trabalha a sua mente, você muda a sua vibração. E quando você muda a vibração, muda a manifestação, restabelece a ordem, volta a manifestar a sabedoria e o amor de Deus. É um caminho, gente. É um caminho. O que é a pessoa que obtém bênção? É a pessoa que muda a mente, muda a vibração, transforma a manifestação e volta até a ordem da criação. O mundo foi criado com ordem.
Ao homem foi dado o livre-arbítrio. Livre-arbítrio de quê? Colocar a vibração que ele quiser. Você coloca a vibração que você quiser. Todavia, o resultado, ele vai ser determinado. Ai, preletor, mas eu não tenho nenhum pensamento ruim na minha mente. Primeira falha. Por quê? A sua mente não é aquilo que você lembra. A sua mente é uma existência. Para você ter ideia, o ser humano tem 5 corpos. 5 corpos. É o corpo da imagem verdadeira, que é o corpo divino, que é esse que a gente afirma que é filho de Deus, absolutamente perfeito e maravilhoso, imortal. É o seu corpo divino, que está dentro, no âmbito da sua existência. Você tem o corpo do amor, você tem o corpo astral, você tem o corpo espiritual, né? Que é um corpo de puro amor. Você tem o corpo astral, o corpo etéreo e o corpo material. O seu corpo, a sua mente, ela ocupa vários corpos. Então ela não está só no corpo material. Aí as pessoas pensam, ai, é tão engraçado, eu escuto essas pessoas, ai, mas eu sou uma pessoa tão boa, que você se lembra. Porque se você for passar um filme da sua vida, você vai ficar com vergonha. Vai ou não vai? Dizem que quando a gente chegar no mundo espiritual, nós vamos chegar diante dos grandes espíritos brancos e passarão um filme da nossa vida. Eu já sei que eu vou ter vergonha de umas partes. Fala, velho, não passa isso não, pula, gente. Pula essa parte, onde é que é o acelerador aí? Porque tudo o que nós vivemos, pensamos, dizemos, sentimos, fica registrado na teia da sua mente. A gente se esquece, gente. A gente esquece. E quando a gente faz grosserias e falta de educações que a gente sequer sabe que a gente fez. Então, o que acontece? Nós vibramos o tempo inteiro em todos os sentidos. Só que na hora que a gente quer mostrar para as pessoas, a gente quer mostrar, óbvio, o melhor. É mais ou menos assim, gente. Nós mostramos para as pessoas aquilo que nós queremos ser. É tipo a festa. Já viu festa? Todo mundo é massa em festa. Todo mundo é descolado, todo mundo é forte, todo mundo é convicto, todo mundo sabe escolher o drink, tá todo mundo lá bonitão. Termina a festa, aí você vai ver a realidade. Como é que é todo mundo. Aí você vê, não é assim. Porque a pessoa depois da festa, ela vai começar a mostrar o que ela é. Mesma coisa dentro do namoro. Todo mundo no namoro quer mostrar o melhor. Quando casa, você começa a mostrar tudo o que você tem na sua mente, você tem na sua vibração. Por isso o pessoal fala, casamento é terrível. Não é que casamento é terrível, é que casamento ele mostra a mente da pessoa. Você casa com a mente, você não casa com o físico. Quem vai casar com o físico, meu amigo, se estrepa, mas se arrebenta bonito. Porque não é com o físico que você casa com a mente da pessoa. Com a mente. Então tem pessoas doentes mentalmente, e eu falo doente, não é que está manifestando uma doença, como mal de Parkinson, não é isso. A pessoa ela tem vibrações extremamente nocivas, e você vai lá e fala assim, não, o físico está ótimo, a gente dá conta de tudo. Mas é com a mente que você casa. Aí quando você vai viver com a mente, no choque dá dificuldade, dão os problemas, e aí vem a insatisfação e a dificuldade no convívio. Então o primeiro ponto é que quando a gente começa a entender isso daqui, a gente começa a compreender a vibração. Olha que interessante, vamos dissecar numa área só para vocês terem uma noção de como é que isso aqui é importante. Na Seitonã ensina, quer ter um bom relacionamento? Veja como o seu futuro cônjuge trata o pai e a mãe. Direto. Aí o que tem isso a ver? Ora, se a pessoa não trata com amor quem deu a vida, você acha que vai te tratar bem, que você apareceu do além? Você surgiu do nada, você acha que vai te tratar bem? O que acontece? Relacionamentos em que as pessoas são conflituosas com os pais, tem muito mais propensão de serem conflituosas com você. Porque quem tem vibração de conflito, leva o conflito para onde for. Ou acha que, nossa, minha esposa xinga o pai, mas ela é um amor comigo. Não tem isso não, meu amigo. Se xinga o pai, vai cuspir, vai te chutar o dia inteiro. É aquela esposa que fala assim, eu casei com esse inútil. Por quê? A visão que as pessoas têm, a vibração que as pessoas têm, é aquilo que elas vão manifestar no dia a dia. Aí agora a gente fala, você tem que observar, trata bem o pai, trata bem a mãe, tem muita chance de tratar bem você. Por quê? A vibração da pessoa é uma vibração tendente a ser mais dócil. Ser mais dócil. Aí você começa a entender a vida. Eu gosto de pessoas na gerência, que são pessoas que são fortes, são firmes. Aí você observa, a pessoa muito firme, ela manifesta firmeza também em todas as áreas. Então você tem que entender isso daí.
Porque quando você compreende, você começa a ser muito mais adequado. E você também começa a se enxergar. Quais são as minhas vibrações que precisam ser mudadas? O que eu preciso alterar? O que a vida está me mostrando? Então, quando eu vejo que ao meu redor está cheio de coisa errada, eu falo, opa, o que eu estou precisando alterar dentro da minha mente? O que eu estou precisando fazer? Então, essa é a maturidade que nós precisamos compreender. Por isso que a reflexão, a humildade, é fato necessário. E aí vem o tema. Por que nós precisamos acumular boas ações? Não é porque Deus está olhando para você falando assim, quero ver se você vai fazer o bem. Não é por causa disso. É porque no mundo há ordem. Para manifestar a ordem, na manifestação eu preciso ter vibração. Quando você faz boas ações, o que você está fazendo? Boas vibrações. Boas vibrações fazem o que com a mente? Iluminam a mente, fazem a mente ficar com bons pensamentos, faz com que a mente fique saudável. Mente saudável gera uma manifestação saudável. Então, acumular boas ações é você tornar a sua mente de uma boa vibração. E olha que interessante, quem tem o hábito de fazer boas ações são pessoas que normalmente são sempre levadas para a reflexão e para a humildade. Por isso que a gente tem que fazer o bem. Você não faz o bem porque você está barganhando com alguém. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, eu perdoo porque eu sou inteligente, porque eu perdoo porque Deus me mandou. Então eu perdoo porque no dia que eu chegar no céu, ou o dia que eu chegar na porta do céu, eu quero entrar porque eu vou poder falar, eu perdoei. Aí vem a reflexão sobre isso. Perdoou verdadeiramente? Não, está fazendo uma barganha. Eu vou perdoar porque eu quero mostrar para Deus, eu perdoei. E perdão não é isso. Perdão é um trabalho vibracional. O que é perdão? É você ir soltar da sua mente aquilo que lhe causou raiva, ódio e mágoa. Soltando da sua mente, você solta a vibração ruim. Soltou a vibração ruim, a sua manifestação se transforma. É por isso que o perdão cura, é por isso que o perdão transforma, é por isso que a provisão, a alegria, a harmonia e a saúde vem de mente que solta sentimentos ruins. Quem agradece, quem perdoa e quem ama, constroem vibrações saudáveis que levam a manifestações maravilhosas. Esse é o caminho. É lógico. Não é questão de barganha. Ah, não, eu fiz uma oração e Deus vai me ouvir. Não, Deus já te ouviu, porque Ele criou tudo com ordem. Por que está manifestando a desordem? É porque a sua vibração está influindo diretamente na manifestação. Deus já criou você maravilhoso. Se não está manifestando a maravilha, é porque a sua manifestação está sendo distorcida pelas suas vibrações. Olha a responsabilidade. Olha por que o pessoal fica bravo comigo. Porque é muito mais fácil botar a culpa nos outros. É muito mais fácil. Ah, eu fui largada. Ah, eu fui enganado. Ah, fizeram isso. Eu fui agredido, eu fui agredida. Essa postura, não estou falando que a pessoa que fez, ela está certa. Não, está errado. A gente não deve ofender, agredir e muito menos maltratar ninguém. Mas o porquê que na vida isso acaba acontecendo? Porque as vibrações, elas são manifestações de mentes. Olha a coisa interessante. Numa época, na escola da minha filha, tinha uma menina que ela dava muito trabalho, ela dava muito problema mesmo. E assim, todo mundo falava, mas por que essa menina está dando problema? Quando foram descobrir o fato, era porque dentro da relação dos pais, era uma relação extremamente conflituosa. Era uma relação não só doentia, mas uma relação extremamente agressiva. A criança reproduz essa vibração. A criança vai ser como? Agressiva. Aí você fala isso, todo mundo, pô, tranquilo, legal, entendi. O mesmo acontece em relação a tudo. O mesmo acontece em relação a tudo. Coisa mais interessante, eu tenho um problema com o meu chefe. O que normalmente nós falamos? Ah, chefe é tudo ruim, não presta para nada. É engraçado, todo mundo quer ser chefe. Chefe é horrível, mas todo mundo quer ser chefe. Então o que acontece? Ah, o chefe é horrível, o chefe é ruim. E todo mundo fala, fica difundindo isso. O chefe é ruim, chefe é tal. Mas tem pessoas que têm chefes maravilhosos. Qual é a diferença? O que foi que aconteceu? É porque a vibração que está dentro de você atrai aquela experiência, trai aquele espelho para que você tenha uma reflexão e você pode exercer a humildade. Então, olha como é que é perigoso a gente ficar reproduzindo determinadas brincadeiras. Já viram como é que falam mal de sogra?
todo mundo fala mal de sogra. Porque sogra não presta, sogra é horrível, e ficam soltando piadinhas de sogra. Isso daí é um ponto que às vezes as pessoas param de refletir. É a sua vibração que atrai aquela pessoa. É a sua vibração que faz você entrar naquela determinada família. Se de repente a sua sogra não está bem, é porque ela está te ensinando alguma coisa, ela está te mostrando alguma coisa, ela é algum espelho. Aí nós vamos parar para ver como é que são as nossas relações com os nossos pais. Por isso que pega, gente, por isso que dói, por isso que às vezes as pessoas não conseguem. As pessoas entram na Seitonê e falam, ai que lindo, tudo é minha mente, eu sou filho de Deus, vou lá, vou pensar positivo, e está lá, muito obrigado, e a vida está assim, ó. Aí a pessoa fala, nossa, eu estou fazendo Shinsokan, eu estou lendo os livros, eu estou agradecendo, mas a vida não está mudando. Aí a gente mostra, não, mas você tem que agradecer aqui, você tem que se reconciliar com seu pai e com sua mãe. Ah não, mas isso aí não quer não. Eu faço qualquer coisa, qualquer oração. Mas por que tem que pegar pai e mãe? Porque é lá que está a fonte do ódio. É lá que está a fonte da raiva. A gente esconde, gente. A gente esconde os nossos sentimentos. E a gente monta uma caixinha de Pandora que fica dentro da gente. E tudo de ruim a gente vai colocando lá dentro. Vai colocando lá dentro, vai colocando lá dentro. Só que chega uma hora que a caixa ela começa a transbordar. E quando começa a transbordar, as coisas começam a manifestar. Aí vem o quê? A vibração. Aí vem a vibração. E muitas vezes, essa vibração se manifesta em forma de quê, gente? Doença, infortúnio. E isso tudo é como consequência daquilo que vem nos ensinar. É a coisa mais comum, é quando você está conversando com uma pessoa doente, e ela, quando começa a se abrir, você começa a observar o tanto de mágoa, ressentimento, raiva e ódio que a pessoa guarda dentro dela. O Poder Judiciário, o local onde eu trabalho, gente, é uma máquina de câncer. É entrar no Poder Judiciário e sair cancerígeno. Por quê? O ódio que tem lá dentro. Coisa mais interessante, as pessoas entram e odeiam profundamente. Gente, eu não estou falando que a gente não sente. Sentir é uma coisa, segurar o sentimento é outra completamente diferente. Todos nós ficamos com raiva. Todo mundo fica com raiva. Agora, você odiar e perpetrar aquela raiva, você manter uma vibração que vai gerar uma manifestação. Porque o que é o ódio? O que é o ressentimento? O que é a raiva? É você manter aquela vibração negativa. Pô, fiquei com raiva, aconteceu uma coisa muito chata, caramba, não gostei. Você espera, passa aquele processo da dor, vão lá 1 semana, 2 semanas, depois você começa no processo de limpeza. Vamos começar a fazer oração, vamos começar a perdoar, vamos começar a limpar isso daí, para você tirar essa vibração, para você tirar essa manifestação. Quando você vai tirando isso daí, você começa a mudar a vibração e isso transforma no seu corpo. Então é tão interessante que quando as pessoas estão com manifestações de doença, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a pessoa limpar as vibrações negativas que ela está carregando. Olha só o que o professor Masaru Taniguchi ele fala, que é muito, muito, muito legal. Isso aqui está na página 169, o meu livro é a 7ª edição, Verdade da Vida, volume 3. O professor Masaru Taniguchi assim fala, dizendo resumidamente, acumular atos de altruísmo significa acumular karmas benéficos. E isso consiste em praticar atos que não sejam egoísticos nem individualísticos. Sorrir alegremente e usar palavras de amor fazem parte do acumular desses karmas benéficos. Olha que legal. Sorrir e atos de amor, gente. Falar palavras de amor. É tão simples que as pessoas não entendem. Por que na Seitonê a gente fala que a gente tem que sorrir? Vocês ficam sorrindo. Uma vez chegaram para mim, você fica sorrindo de tudo, você parece um besta. Aí falam, beleza, eu pareço um besta. Mas eu prefiro ser um besta alegre do que um besta sério. É muito melhor, ué. Se é para ser besta, vamos ser um besta, pelo menos que sorri, ué. Por quê? O sorriso, gente, traz alegria. Vocês já chegaram no ambiente de trabalho e foram recebidos com um sorriso? Não é legal? Quem aqui já teve chance de ser atendido por um médico grosseiro? Ó, já até levantou o braço. É legal? Você já está doente, você ainda fica doente e puto. Você fica revoltado, aí você sai pior, porque você ainda sai acumulando mais raiva do médico. Você fala, não volto nunca mais nele. É muito ruim a gente chegar num ambiente e ser maltratado. Vendedor, gente, quando você entra na loja, por favor, o que você quer? Desculpa, eu entrei para comprar, mas não quero mais incomodar. É extremamente desagradável. Imagine isso no nosso ambiente de casa. O local que a gente mais tem que trabalhar para construir o paraíso é a nossa casa. E às vezes é o local que a gente menos sorri. Então, sorrir e falar palavras de amor
São atos de acumular boas ações. E acumular boas ações significa mudar a vibração. Então, acordar a pessoa, ó, você tem duas maneiras de acordar. Você pode puxar a coberta e falar, bora vagabundo, levanta. Ou você pode começar a dar beijinho e falar assim, acorda meu amor. Vocês vão ver a diferença como é. Principalmente quando é você que vai ser acordado. A pior coisa que tinha é quando puxava a coberta no dia frio. Aí quando você é acordado com um beijinho, é a coisa mais agradável. Gente, é simples, parece uma coisa tão boba, mas é de uma eficácia impressionante. Experimenta marido e mulher começar a falar de forma afetuosa um com o outro, para você ver como é que a casa não começa a virar o paraíso. É simples, é falar de forma afetuosa, é um treino para acumular boas ações, para mudar a sua vibração. Mesmo que não se cometam especialmente males do ponto de vista moral ou penal, se não existirem um sorriso alegre e palavras de amor no lar, não se conseguirá a saúde verdadeira no físico, no ambiente e no destino. Olha que interessante, saúde no físico, no ambiente e no destino. Porque se você não mudar a vibração, meu amigo, não tem coach na face da terra que te ajude a mudar o seu destino. É por isso que vai uma galera lá, aprenda a ser rico, vai todo mundo lá, sai todo mundo mais pobre. Só o coach que fica mais rico. Por quê? Não é técnica, gente, é vibração. Porque se fosse técnica, só letrado universitário ficava rico. E não é isso que acontece. Você tem pessoas que têm a 4ª série e têm uma capacidade inacreditável de gerir e de fazer riqueza. Porque ela tem o quê? Vibração. A vibração dela atrai a riqueza. E tem pessoas que são formadas, tem 35 faculdades, 45 pós-graduação, é doutor, mestre, doutor de mestre. O cara tem todos os títulos, mas o cara é uma arrogância, é extremamente antipático, é uma pessoa pesada, uma pessoa negativa, perde as oportunidades e ninguém lhe dá a chance dele crescer. Então a pessoa é super inteligente, mas ela não tem vibração. Vibração. Dizem que aquela galera que estuda na escola e é do fundão e da bagunça acaba se dando melhor que os CDFs. Por que isso acontece? Porque acaba que o cara do fundão é muito mais gente boa. Ele acaba sendo muito mais leve com a vida. E a questão é da vibração, gente. Por isso tem pessoas que falam para mim, a vida é justa, eu nunca me deram uma chance. Não é que não te deram uma chance, é que a tua vibração está horrível. Só que falar isso machuca. É que absurdo, você está ferindo meus sentimentos. Mas não é questão de ferir sentimento. Aí as pessoas começam a colocar dentro de caixinha. Eu não tenho sorte porque eu sou isso, eu faço parte de tal grupo, porque eu prego isso, porque eu sou ado, eu sou isso. E começa as pessoas a se colocarem em caixinhas quando não é isso, gente. É só uma questão vibracional, gente. Tem pessoas, tem rico, gente boa, tem rico paia pra caramba. Tem pobre, gente boa, tem pobre paia pra caramba também. Isso é em tudo. Aí a pessoa fala, não, todo rico é arrogante. Meu amigo, um dos maiores tristezas foi quando eu descobri que tem mais pobre arrogante do que você possa pensar. Tem aquelas pessoas que se acham dono da verdade em tudo. A mente, se uma pessoa doente vive ralhando com os membros da família, é difícil que se cure. Por quê? A vibração não está uma vibração de amor, não está uma vibração que acolhe. A vibração que não acolhe não é a vibração que manifesta a sabedoria e o amor de Deus. A mente do homem é uma coisa parecida com o aparelho receptor de rádio, que, se for mal sintonizado, não nos permitirá ouvir boas músicas, por melhor que seja a programação. Da mesma forma, já que a vida de cada um é reprodução dos programas transmitidos pela grande vida, não há outra maneira de melhorar fundamentalmente a música da vida, a não ser melhorar a sintonização da mente. Então nós fazemos boas ações, principalmente para que nós compreendamos o que nós realmente somos, a nossa vibração real, a nossa vibração verdadeira. Então, o movimento religioso, ele é um movimento de transformação, porque nós precisamos voltar a manifestar a sabedoria e o amor de Deus. Não é por regras, não é por dogmas, não é por questões fechadas, é por uma ordem sábia e uma ordem extremamente harmônica. Se você voltar a manifestar a ordem, a sua vida volta a ter o segmento, volta a ter, digamos assim, aquilo que é o natural. Por que a gente fica incomodado quando a gente fica doente? Por que a gente fica incomodado quando a gente fica pobre? Por que a gente fica incomodado quando a gente está em desarmonia? Por que a gente fica incomodado quando a gente não tem saúde? Por que a gente fica incomodado quando a gente não consegue progredir? Porque a vida
é o progresso na luz. A vida é o progresso em tudo. A gente quer crescer porque a vida é o progresso, mas a vida só vai progredir se ela estiver em ordem. O seu corpo tem 4 trilhões de células. O seu corpo, a sua mente coordena tudo. Quando é que a gente fica doente? Quando a ordem da mente é desfeita. E em alguma parte do seu corpo, a mente para de ordenar. E ali manifesta uma desordem, manifesta uma doença. Olha que coisa interessante. A gente come, você pode sentar num restaurante, você vai lá no restaurante, copo sujo, ou o restaurante come e morra, você senta lá, todo mundo vai comer. Alguns vão passar mal e outros não. Por que isso acontece? Isso às vezes dentro da própria casa, gente. A mesma comida, a mesma maionese que ficou uma semana fora da geladeira, uns comem e passam mal e outros não. Por que isso acontece? Porque a mente de cada um vai refletir nessa vibração. Então, a vibração daqueles que estão propensos, a mente perde a ordem e você acaba tendo disfunção. É a coisa mais interessante, gente, doenças autoimunes. O que é doença autoimune? O corpo da pessoa começa a agredir a ela própria. Doença autoimune vem de vibrações de conflito. De conflito. Então a pessoa tem uma doença que ataca ela própria. A mente, ela perde o controle, inclusive, do sistema de defesa. Algo que é feito para ela se defender, passa a atacar ela própria. Isso é o quê? É a vibração. Por isso que quando a gente entende isso, a gente começa a caminhar com liberdade. Qual é a maior liberdade que pode ser dada a uma pessoa? Ela descobrir que ela é dona do próprio destino. Gente, se o destino não for seu, você é um fantoche. Você sempre vai depender das coisas. Eu sempre vou depender de quem está do meu lado. Eu vou sempre depender daquilo que vem até mim. Eu vou sempre depender daquilo que eu quero. Por isso que as pessoas hoje em dia estão sofrendo tanto. Porque elas acham que a vida tem que ser do jeito que elas querem. Eu quero ser chefe da minha empresa aos 30 anos. Não é assim que funciona. Ah, eu quero ganhar tudo na hora que eu quero. Eu quero casar e não ter problemas. Quem pensa assim nem casa. Aliás, nem vive, porque você só tem problema. A vida é cheia de problemas. Você acorda de manhã e fala assim, hoje vai ser um belo dia. Já abre alguém a porta, nós estamos com o seguinte problema. Você, todos os dias você tem que resolver problema. Se você compreender que o problema é a grande chance que você tem de progredir, a sua vida para de ter problema. Presta bem atenção. Se você entender que todo problema que vem para você é para você progredir, a sua vida para de ter problema. Agora, se você acha que você tem a vida para receber, aí você tem um problema. Aí você tem um problema. Por isso que superar os desafios, crescer, vencer as limitações e manifestar um ser humano melhor é o caminho do progresso, é o que faz a vida ser uma vida muito bela, mesmo no aparente caos. Quando a gente entende que está tudo ordem, está tudo manifestado, pensa só, gente, vamos fazer uma rápida reflexão. O mundo está com 8 bilhões de pessoas. O que vocês acham que essas 8 bilhões de pessoas estão pensando agora? Harmonia? Alegria? Provisão? Felicidade? Está todo mundo agora fazendo oração para algum familiar, para alguém especial. É isso que está acontecendo? O que vocês acham? Bem sincero. Não, né? Por isso que o mundo não está manifestando tantas coisas boas. Qual é o pensamento que as pessoas têm? Normalmente a pessoa é pensamento de conflito. Conflito leva a situações conflituosas, gente. Por isso que o mundo não sai de guerra. Fizeram um estudo, calcularam quantos dias ou quantos anos a humanidade ficou sem guerra, desde que o homem começou a se reunir. Pelas contas aproximadas, não dá nem um ano, gente. Está na casa de 260 dias. Por que a guerra não sai? Porque as pessoas passam o dia pensando em conflito. Em conflito. Você observa, gente, tanto os contos que são feitos para as mulheres quanto os que são feitos para os homens, eles sempre trazem um conflito. A novela tem que ter a picuinha. A novela, imagina uma novela que todo mundo está em harmonia, acaba no primeiro capítulo. Por quê? Tem que ter a picuinha, tem que ter a vilã que vai enganar o mocinho, que vai enganar todo mundo. Então tem que ter. E os filmes, o que é produzido para o homem? É tudo com guerra, metralhadora explodindo. Se não morrer metade do elenco, não tem graça. Tudo tem que ter conflito, tudo tem que ter guerra. Então nós crescemos no ambiente alimentando o conflito o tempo todo. Isso vai refletir na nossa vibração, vai refletir no modo como a gente tem, o modo como a vida se manifesta. Tanto que se a pessoa tomar um tapa e não reagir, normalmente ela é tratada como fraco. E olha que eu vou te falar, tomar um tapa e não reagir, você tem que ter muito mais força. Você tem que ter muito mais força.
Então, às vezes, você ser agredido e não responder à agressão é algo muito mais elevado e muito mais difícil do que responder à agressão. Por isso que as pessoas, às vezes, ficam só, eu pago um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. Bobo. Você vai arrebentar com a tua vibração e a tua vida, de graça, para chegar à conclusão que não levou a lugar nenhum. Olha só que interessante a oração que nós fizemos hoje, quando o professor Masaru Taniguchi falou, Oração do Progresso, página 73. No ser humano, existem 5 desejos profundos que nascem no âmago da vida. Viver, amar, ser amado, ser reconhecido e ser útil. Se você observar, nenhum deles coaduna com pensamentos negativos. Nenhum deles. Você só vive, ama e é amado se você manifestar o próprio amor. As pessoas pensam assim, eu quero viver e ser amado. Esquece o resto. Ora, para você viver, amar, ser amado, primeira coisa que você tem que fazer é ser útil. E quando você é útil, você passa a ser reconhecido. As pessoas querem ser reconhecidas. Qual é a síndrome hoje que nós temos nas redes sociais? Todo mundo quer ser reconhecido. Não é à toa que até bandido agora cria perfil e quer ser influencer. Está lá o bandido falando, pense no progresso, vá lá que você consegue. Ele rouba e quer ensinar você como você crescer. Mas ele não fala que está roubando. Por que isso? Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer ser reconhecido, mas nem todo mundo quer ser útil. Aí que está o problema. Porque quando você é útil, naturalmente vem o reconhecimento. Porque você se torna útil pelo desejo de amar. E quando você é reconhecido, você passa a ser amado. É por tal motivo que a gente ensina. Quer ter muito amigo? Qual é o segredo para ter muito amigo? É você amar. Porque quem quer ter muito amigo e só ser amado, nunca consegue verdadeiras amizades. Porque é doando que você recebe. Olha a vibração. Olha a diferença, gente. Olha a virada que dá. Nós acumulamos boas ações porque esse é o caminho de purificação da nossa vibração. É esse o caminho que nos leva. O professor Masaru Taniguchi fala, para encerrar, porque meu tempo já acabou. No desejo de viver está incluído o desejo de progredir. Progredir. O progresso não é algo estanque. Eu consegui atingir o que eu queria. O progresso, ele é constante. O quanto que eu posso amar? Sempre mais. O quanto eu posso ser útil? Sempre mais. O quanto eu posso amar, ser amado, viver? Sempre mais, porque ele é progresso. E na medida que você estanque esse progresso com vibrações negativas, é que você sente o desconforto. O milagre, gente, dentro da Seichonoe, não é uma luz celestial que desce e lhe dá algo fora de você. O milagre dentro da Seichonoe é construído de dentro para fora. Na hora que você transforma as suas vibrações, você permite que a ordem da vida projete-se de forma livre. Ou seja, a sabedoria e o amor de Deus se manifestem. E aonde Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça e a misericórdia. É por isso que é um ensinamento profundo e de prática necessária. Difícil, mas simples. Por que a gente fala? Fique repetindo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou ficar parecendo um papagaio? Não, filho de Deus. Você está mudando a tua vibração, porque você é chato e ingrato. Por isso que você tem dificuldade de ser agradecido. Preletor, que grosseira. Às vezes a verdade dói, mas é necessária ser falada porque às vezes falta humildade. Por isso a gente fica tão bravo comigo. Você imagina quando eu falo isso na sala de audiência? Aí que o pessoal dá o pulo mesmo. Quando as pessoas chegam assim e vêm querer botar arrogância dentro da sala de audiência. Fala assim, filho, você não está nem em posição de falar isso. Você já está errado. Ainda vem querer brigar. Por quê? Não compreende que isso aqui é uma ação. Isso aqui é uma ação. Quando nós mudamos a vibração, nós transformamos a nossa manifestação. Esse é o caminho transformador. Mas precisa trabalhar, precisa construir. Então, qual é o exercício que nós vamos fazer essa semana? Vou passar no dever de casa no final, mas já vou deixar registrado agora. Qual é o exercício que nós vamos fazer essa semana? Sorrir em casa. Você vai tirar essa cara de maracujá espremido de limão e você vai começar a sorrir dentro de casa. Você vai levantar de manhã e vai sorrir. Por quê? Nós vamos começar a treinar, mudar a vibração. Eu não tenho vontade de sorrir. Treine.
treine, porque tudo é questão de treino, gente. Tudo é questão de treino. Criança, ela vai treinando, fazendo careta, fazendo cara de bravo, cara de feliz. Ela vai treinando, da mesma forma nós treinamos. Quanto mais você treinar a sorrir, mais você vai impor uma vibração. Mesmo as coisas acontecendo, mesmo as coisas dando errado, a gente tem que aprender a sorrir. Porque quando a gente sorri, mesmo das situações de dificuldade, a gente vai estar pronto para ser feliz nas situações de bonança. Quem só espera chegar as boas coisas para sorrir, vai ficar eternamente esperando motivo para sorrir. A gente tem que sorrir agora, porque estamos vivos. Se estamos vivos, temos mente e temos chances de mudar a vibração, aprender e manifestar muito mais humildade na nossa existência. Ok, gente? Muito obrigado. Vamos então para a nossa meditação, para a gente cada vez mais manifestar a nossa luz. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Os presentes podem sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também pode sentar e assumir a posição de oração. Olhos fechados, semblante sereno. Qualquer dúvida sobre a prática da meditação Shinsokan, seja a postura física ou a postura mental, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. É um livro de leitura fácil que mostra o quanto que a prática da meditação Shinsokan é tão importante para nós manifestarmos o Deus que habita no nosso interior. Vamos lá então? Mãos justapostas, semblante sereno, respiração profunda. Alegria porque estamos agora entrando no mundo da ordem, no mundo perfeito de Deus, onde tudo já foi realizado. Deus é perfeito, Deus é absoluto, Deus está dentro de nós. É isso que nós vamos reconhecer, é isso que nós vamos agradecer. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos os atributos de Deus: sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia cobrindo todo o nosso ser, como uma luz que vai do alto da cabeça até a ponta dos pés. Estamos envoltos no amor, na vida de Deus. Somos um com Deus. A vida de Deus nos vivifica.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas do interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes, queiram ficar de pé novamente, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Vamos passar ao nosso dever de casa rapidamente. Eu já adiantei, mas é importante. Aqui nós temos deveres de casa exatamente para que a gente possa treinar. Treinar, treinar, treinar. Para a gente não ficar só no blá, blá, blá. Vamos lá. Primeiro, nossa meditação Shinsokan, todos os dias, que ela é fundamental para que a gente possa vibrar cada vez mais a nossa natureza divina. Segundo, nosso dever de casa dessa semana vai ser exatamente sorrir. Nós vamos treinar sorrir e usar palavras amorosas. E usar palavras, só faltou isso aqui. Usar palavras amorosas dentro de casa, no trabalho, aonde a gente for. Bom dia, boa tarde, como é que você está? Sorrir, isso faz toda a diferença e nós vamos trabalhando já para criar sempre boas vibrações e melhorar cada vez mais a nossa manifestação por meio da nossa alteração interior. Tá certo, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui, muito obrigado pelo carinho de você de casa. Vamos cada vez mais construir boas vibrações para que a gente tenha uma excelente manifestação. Feliz semana, beijo no coração, muito, muito, muito obrigado.